Sejam todos muito bem-vindos, um grande prazer recebê-los aqui no nosso programa Controverso. Último domingo nós tivemos o encerramento da Copa Mundial de Futebol Feminino. O que nós trouxemos dessa competição? Mulheres jogando um futebol maravilhoso. Uma experiência fantástica para nós, telespectadores, de um profissionalismo tremendo. Mas teve um assunto subjacente. Rapinoe não quer se encontrar, Rapinoe, a grande jogadora, estrela de toda a Copa, não quer se encontrar com o presidente Donald Trump porque tem pensamentos diferentes. Mas entre os pensamentos existe também uma certa discussão sobre a própria condição da mulher. Nós temos a nossa jogadora brilhante Marta, que passou toda a Copa questionando a discussão sobre salário. A CBF não fez nenhum grande investimento no nosso futebol feminino, de forma proposital. Essas mulheres jogaram com sua raça, jogaram com seu vigor e conseguiram ir muito longe, muito mais do que talvez teriam conseguido se fossem homens na mesma situação. E isso me trouxe o tema de hoje. Vou trazer para dentro do estado de Goiás a mulher goiana e vou trazer para dentro de um tema que é o tema nosso do Controverso, política. Então ficou assim, mulher goiana, política, profissão, luta. E para isso eu convidei a nossa deputada estadual Lida Borges. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso. Obrigado por estar aqui. Eu agradeço a você, agradeço a todos que nos assistem, agradeço a minha colega hoje de debate, doutora Valéria, também uma mulher de luta, né? Mas principalmente a você, Giovanni, pela oportunidade de aqui estar neste programa. Muito obrigado. E já anunciada, uma amiga dileta que tem sido para mim nos últimos anos, né, da minha experiência junto à OAB, uma grande irmã, doutora Valéria Menezes, diretora da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, da CASAG, e também membro da Comissão da Mulher Advogada. Valéria, prazer ter você aqui conosco, uma honra para mim ter você, advogada da nossa grande Rio Verde, uma pessoa com a qual eu tenho uma convivência também até familiar. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso. Giovanni, é uma honra estar aqui, é uma honra poder ladear esse programa com a Leda, que é uma querida. E há tempos eu sou fã da Leda e sou fã do seu trabalho. Obrigado. Então, assim, para mim é motivo de muita satisfação poder estar aqui hoje e discutir esse tema bastante, assim, atual, bastante emblemático. Valéria, mulheres na política. Você que está com a palavra, eu vou começar por você. E então, profissão e luta da mulher. Você acha que a Marta, lá, jogando o futebol que ela joga, 6 vezes a melhor do mundo, incomparável Marta, vindo da história dela, ela tem algo a dizer para a história da mulher goiana quando se trata de política e quando se fala de ocupação social? Qual a sua opinião? A história da Marta é a história da Valéria, é a história da Leda, é a história de todas as mulheres que hoje são referência na política dentro do estado de Goiás, dentro do Brasil. É uma história de luta, de determinação, de garra. Não estamos aqui porque somos as melhores. Estamos aqui porque nos empenhamos muito para estar nesse papel. Não tem predestinação, não, né? Não tem predestinação. É tudo luta, né? Tudo esforço, né? E assim, a história da Marta também, ela se adequa, se assimila a história daquela CEO brasileira e que ganha 10 vezes, 15 vezes menor que um CEO, que é um homem. Então, a história da Marta se assimila a todas a história de todas as mulheres do Brasil. E eu posso dizer até do mundo. Esse evento em Brasília, que reuniu mulheres de liderança na política de todo o Brasil. Sim, uma senadora do Sul que conduziu ele. Exato. Nós discutimos o papel da mulher na política, a dificuldade de acesso a se candidatar mesmo. A não ser candidaturas, a gente fala assim, candidaturas só fantasmas, né? Então,
o espaço que a mulher ocupa hoje, ela tem que lutar bastante para chegar onde ela quer. Doutora Valéria, deixa eu só explicar para o nosso telespectador, telespectador e o internauta. Nós estamos, inclusive, sendo transmitidos, inclusive, para Brasília, para todo o interior do estado de Goiás. Foi um simpósio que aconteceu, eu creio que há 2 semanas atrás, né? Um simpósio que aconteceu, movido pelo Senado. As colegas estiveram, inclusive, a doutora Valentina Jungmann, doutora Valentina Jungmann, doutora Valéria, estiveram lá presentes, representando exatamente a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não consegui, doutor Giovanni. Mais de 50 mulheres representando Goiás. E uma das questões importantes era exatamente porque existe na legislação eleitoral uma discussão sobre os 30% Sim. obrigatórios, de candidatura feminina. E que, além de ser obrigatório, tem que ter dinheiro para essas candidaturas. Que é o fundo e que está sendo retirado agora da legislação. Se isso vier a ocorrer, vai haver um verdadeiro massacre em relação à participação da mulher nas estruturas políticas do país, né? Então, esse simpósio teve essa discussão a esse respeito. Valéria, e você acha que era fundamental realmente, qual foi a conclusão que você chegou nesse simpósio? Nós precisamos cada vez mais discutir pautas femininas. Discutir o acesso da mulher à... Não é vitimismo, não? Não, não é vitimismo. Nós precisamos melhorar, dar condições da mulher se candidatar. Leda, eu vou te puxar, sei que você está doida para entrar na discussão, mas eu quero puxar você de uma outra forma. Sabe como eu quero te puxar? Porque você é a negação desse paradigma. O telespectador precisa saber que Leda foi, primeiro, secretária municipal de educação, foi vereadora, foi secretária municipal de educação, foi vereadora, foi prefeita de Valparaíso, depois ela foi secretária estadual, deputada estadual, reeleita, ela foi presidente da AGDR, que é a Associação Goiana de Desenvolvimento Regional, foi a primeira mulher dessa agência, que é uma agência que tem um patamar de uma responsabilidade lá na Segplan, praticamente o tamanho de uma secretaria, tem várias secretarias de Estado que não têm esse mesmo patamar, não é? E foi muito reconhecida no governo anterior, governo Marconi Perillo, como secretária de Direitos Humanos, de Mulher, de Trabalho e assim por diante. Pois bem, você foi uma negação desse paradigma. E qual foi o seu caminho? Qual foi a sua mística? Qual foi a sua forma de vir? Você herdou isso aí de alguém? Como é que foi o seu caminho? Eu queria contribuir justamente com esse caminho que eu amo, né? E a Marta disse uma frase muito importante quando foi entrevistada. Eu me lembro que ela disse, já depois da derrota do Brasil no campeonato feminino, ela disse o seguinte: as demais jogadoras precisam entender que não terão uma Marta sempre e precisam se dedicar mais, e que o Brasil precisa reconhecer a qualidade do futebol das mulheres, porque esse campeonato foi transmitido e assistido na mesma proporção da Copa América. E eu me lembro que estados lotados, né? É melhor chorar antes para sorrir no final. Então ela demonstrou ali a luta. E essa luta, ela é glória, ela não é inglória. Eu já ganhei e já deixei de ganhar, mas persisti, insisti. Então nós mulheres temos essa capacidade, né, doutora Valéria, de insistir, de sermos muito determinadas. Essa foi a sua marca? A marca da Leda sempre, é da insistência? Sempre foi. E a competência? Aí ela vem quando te dão a oportunidade de estar. Porque você sabe que, em tratando de recursos humanos, a característica da mulher, que é muito citada, é mais da questão da eficiência e competência. Sim. Sabia disso? Mas, para você disputar uma eleição de igual para igual, você tem que já ter sido uma pessoa com trabalho, porque a mulher é a maior líder. A mulher, ela lidera qualquer espaço. Como foi essa trajetória sua? Bem, eu
cheguei a Valparaíso de Minas Gerais há 26 anos. Filha de político, casou com homem rico? Não, eu não tenho família política. Eu cheguei a Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília. Politicamente, sozinha, filha de ninguém. Politicamente, filha de ninguém, irmã de ninguém, neta de ninguém, né? E aí, eu digo que... Professora de carreira, servidora do Tribunal de Justiça efetiva de Brasília e aposentada, inclusive, né? E nos trâmites legais. Nos trâmites legais. Nada de aposentadoria especial. Não, e com a competência não é como a turminha lá que está aumentando o prazo do pessoal e abaixando deles, não, né? Tudo na legalidade, com concurso público, testada a minha capacidade de conhecimento, né? Que eu acho isso fundamental. E aí, Valparaíso se emancipou de Lusiânia, em 95, um plebiscito. Em 96, primeira eleição. Em 97, primeiro governo. E eu digo que há os políticos de missão, como há os pastores de missão, como há as mulheres advogadas de missão. Todos nós que lideramos temos uma missão. A liderança é de missão. A competência, ninguém nasce competente, a competência se adquire. Mas os talentos, eles são nossos, né? A oportunidade é que nos faz desenvolver o talento com a competência. Aí vem a competência. Eu digo que é Deus, porque eu era do Tribunal de Justiça, cursava Direito, que é a minha segunda faculdade, e não apoiei o prefeito que ganhou lá atrás, em 96. De repente, ele bateu na minha porta porque o vice-prefeito me conhecia, porque era vizinho. E eu fui convidada para ser a primeira secretária de Educação de Valparaíso. Bem, aos 36 anos me filiei pela primeira vez. Que eu jamais imaginei estar na vida pública partidária, porque na vida pública eu já estava como servidora pública, né? E como eu trabalho na educação, a comunidade começou a falar, não, vem a vereadora, vem a vereadora. Acabou que eu fui a segunda mais bem votada em 2000, não é? Aí, secretária de obras também, depois aí já em 2004 já era uma vontade pessoal e da comunidade eu me candidatei a prefeita e fiquei em segundo lugar, porque eu não tinha palanque, eu não tinha um deputado no meu palanque, eu não tinha um prefeito no palanque, eu não tinha a doutora Valéria no meu palanque. Politicamente já não era filha de ninguém. E aí também na estrutura política também ninguém. Não estava bajulando ninguém. Não. Como é que chegou a prefeita? E fiquei em segundo. Como é que chegou a prefeita? Aí veio aquele momento de muita decisão, porque eu sou mãe de 3 e vó de 4 netos. Isso, né? Dificulta para a mulher a questão da maternidade. Eu vou usar um termo que eu gosto e às vezes para algumas mulheres é grosseiro. O parir. Eu amo esse termo. Tem gente que acha grosseiro, eu não. Eu acho ele lindo. Eu acho ele grandioso. O dar à luz, a maternidade, ele impede, ele limita? A maternidade nunca limitou meus sonhos. Também. Eu realizei todos. Eu tenho realizado todos. Não, o da Valéria eu sei, porque ela carrega esses meninos dele para todos os desafios. Eu acredito que a maternidade é uma força. A mulher, quando é mãe, ela parece que ela se reenergiza. Parece que ela faz brotar, faz um nascer de novo. Então eu acredito que a maternidade nos impulsiona para frente. Eu queria ter trazido a minha esposa para me ajudar a fazer esse programa. A pastora Viviane Bueno, que é terapeuta ocupacional, e ela esteve em todas as empresas que eu montei, as que eu fali, as que deu certo, as que deram certo. Ela esteve comigo no exercício do Ministério Pastoral, esteve comigo no meu escritório de advocacia e sempre carregamos os meninos conosco. Nunca houve nenhum tipo de limitação, mas a compreensão do companheiro e a parceria do companheiro e também o apoio dos pais é fundamental. E me parece, pelo caso da Valéria, que isso acontece, né, Valéria? Bastante. E no seu? No meu familiar foi de muito apoio, porque foi uma novidade na minha vida. Eu não estava planejando que a vida pública partidária entrasse na minha vida. Eu tinha outros objetivos, como ser magistrada, né?
Eu amo o direito. Mas, Não amo o tribunal. perguntando para você quanto para Valéria, mas aí esse mundo, eu vou deixar essa pergunta, mas ela vai para o segundo bloco, tá? Mas aí esse mundo que vocês buscam lutar e servir, ele também morde de volta. Sim. Ele não tenta morder você através da sua família? Guarda essa resposta e você fica conosco, a conversa tá boa, tá bem? Mulheres goianas, política, profissão e luta. Fique conosco. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Segundo bloco, prazer estar com você, espero que você esteja aproveitando esse momento muito especial. Estamos falando sobre a participação da mulher goiana, tanto na vida profissional quanto na vida política, nas suas experiências de luta e participação na sociedade. Conosco, a diretora da Caixa de Assistência de Advogados do Estado de Goiás, doutora Valéria Menezes, e a deputada estadual Leda Borges. Eu deixei no ar, no nosso primeiro bloco, uma discussão, né? Vocês são mulheres guerreiras, mulheres muito fortes, que tiveram sempre o desbravamento na vida de vocês, mas e quando essa luta, ela às vezes se volta para dentro do lar de vocês e tenta atingir a casa de vocês? Vou começar primeiro pela doutora Valéria. Já aconteceu algum caso desse sentido, Valéria? Já, na política da ordem isso acontece muito. A política da ordem é igual a política partidária, praticamente. Então, rechaçam tudo. Ofendem, por exemplo, meu marido é professor. Ofendem se o meu marido é bastante companheiro. Ofendem toda a sua trajetória. Leda e eu acredito que passamos pela mesma crítica. Eu falo crítica, uma crítica destrutiva, desconstrutiva, que ofende a família, ofende os filhos. Meu marido, no caso professor, bastante companheiro, criticam até a postura dele. Essa é a grande questão. Se tem a mulher forte, é porque o homem seria fraco. Exato. Se a mulher é muito exposta, é porque provavelmente existe alguma fragilidade ali na construção. Você vivenciou isso também? Vivenciei porque também, quando eu adentrei a vida política partidária, meus filhos eram muito pequenos ainda, eram jovens, né? 2 pré-adolescentes e um menino de 8 anos. Foi difícil. Se a gente não tem um companheiro que nos compreende e que compreende a nossa ausência, inclusive, do lar, e nos apoia, eu creio que o nosso caminhar ficaria muito mais difícil. Isso é uma forma da sociedade tentar colocar a mulher na cozinha, Valéria? Pode ser. Mas lá em casa, não. Eu acredito que assim, o meu marido me deu todo aparato, meu marido... Não o seu marido. Funcionou. Nem o seu marido, Mas... não o seu pai, né? Porque senão a sociedade tentando Com rejeitar... certeza, discrimina bastante. É o patriarcado? Com certeza é resquício desse patriarcado. Você sente e nós isso também? devemos combater. Nós temos duas questões muito graves no Brasil: o patriarcado e o poder oligárquico. Eu acho que as mulheres vêm para o desmonte disso. Porque o homem não dá, o homem tem dificuldade de questionar. O homem pode até questionar, né? Eu vejo que há muitos homens que questionam isso. Poxa, mas ela é mais habilidosa do que eu, ela tem mais capacidade, mas ele mesmo se sente frágil de questionar esse status quo. Mas é sabido que, tem até levantamentos, dados técnicos, que a mulher na política, ela é menos corrupta e é mais dedicada que o homem. Eu senti como prefeita, Giovanni, os que nos assistem, doutora Valéria, eu senti como prefeita, nós temos uma visão periférica. Isso é nosso, isso é nato. E homem tem uma visão direcionada. Porque nós fomos habituadas a tal processo.
né? Nós viemos de uma sociedade que nos fez, ao mesmo tempo, olhar o almoço, a roupa sendo passada, a máquina batendo a roupa. E o menino correndo. O menino correndo, olhando a tarefa dele, tudo ao mesmo tempo. Multifuncional. E o homem, ele tem uma visão de buscar a sobrevivência. Isso. Então, isso nos faz ter uma visão periférica, humana, solidária, e é uma visão de mundo diferenciada. E então, esse equilíbrio entre a gestão feminina e masculina vai acontecer quando o mundo estiver equilibrado Paridade. nessas forças em poder de decisão. Não que nós sejamos melhores que os homens, mas nós temos habilidades diferenciadas que completam. Valéria. E não que queremos ser mais. Nem o espaço. Jamais. Nós só queremos paridade. Paridade. Por que você cita o poder oligárquico especificamente? Eu acabei te cortando. O poder oligárquico é esse que nos faz estar nas esferas de poder por sermos filho de alguém, mulher de alguém, primo de alguém. Você acha que neto isso de foi alguém. pior ainda do que ser mulher? Eu acho isso grave. Isso para nós mulheres é grave. É muito grave. Tanto o patriarcado quanto o poder oligárquico. Você teria condição de ser senadora hoje? É uma função que eu gostaria. Minha pergunta foi meio maldosa. Não, o que eu quis dizer, eu na verdade, gostaria. sabe o que é? Lúcia Vânia teria sido senadora se ela não fosse uma Abrão, Não. se ela não fosse esposa de Irapuã Costa Júnior. A Lúcia Vânia é o seu oposto. Ela é filha de alguém, né? Ela teve é a primeira esposa de alguém, oportunidade, né? Ela uma grande senadora, uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito, ela tem uma história própria, um brilho próprio. Mas a pergunta é, na época que ela foi senadora, que ela foi deputada federal, ela teve uma catapulta violenta. Sim. Ela teria conseguido? Creio que não. Isso É o poder oligárquico. é o poder oligárquico. É Foi o poder oligárquico que a colocou lá, né? Todas Como Lídia principalmente Quinan também foi projetada. Principalmente no momento delas, naquela época delas. Depois não, depois vem a competência, depois vem a determinação, a persistência. A senadora Lúcia Vânia foi uma das mulheres que lutou demais por Goiás, em pautas nacionais, Não, né? fantástico. Eu não questiono Mas não aqui a teve a competência primeira dela. Foi oportunidade. aquela que vamos dizer, a aluna superou o professor, Sim. vamos dizer assim. É. Como é que está esse equilíbrio de poder, já que você tocou nesse ponto, nós estamos caminhando para a parte final do nosso programa. Valéria, como é que, e você citou que esse conflito de luta, esse conflito de poder e assim por diante, nós temos um país com 52% de mulheres, né, na atuação forte da economia, não é isso? Exatamente. Você percebe dentro da sua categoria essa expressão de força sendo valorizada no poder dentro da condução da sua categoria? Quando eu falo sua categoria é como um todo. Eu acredito que poderia mais. Já avançou bastante? Já avançamos bastante, mas, por exemplo, na diretoria da Ordem nós somos apenas 2 mulheres. Uma diretoria de 10 representantes, nós temos só eu e a doutora Deusira. Eu, secretária-geral, na CASAG, e a doutora Deusira Menezes, na OAB. Secretária-geral adjunta. Entendeu? Então, nós poderíamos mais. Por exemplo, na OAB Nacional, nós temos uma única representante Goiás. Apesar que tem... Doutora Valentina Apesar que nós temos 40 e poucos % de diretoras na base da estrutura, né? Exato, exato. Mas você está falando no alto comando. No poder de decisão. No poder de decisão, Exatamente. né? E é por esses poderes que nós estamos aqui para galgá-los. Sim, sem dúvida. Há espaço na UAB para isso hoje? Há espaço. Com certeza sim. Como que você conhece outros conselhos? Como é que está isso? Essa discussão também em outros conselhos? Ao que eu sei, somente o conselho da Bahia tem uma paridade de representatividade entre homens e mulheres. Só na Bahia? Apenas na Bahia. Então esse é um fenômeno da advocacia. Exato. A advocacia ainda é uma estrutura masculinizada ainda. Vamos dizer, patriarcal. Patriarcal ainda. Exato. Mas me parece que na Assembleia Legislativa é mais confortável, lá é mais tranquilo. A mulher manda, né, e faz e acontece, né? Quanto é o exército feminino na bancada para fazer essa discussão lá dentro? De 41 deputados? De 41 deputados. 2, eu e a Adriana Costa. Nossa, e eles aguentam essa briga? É porque a visão que se tem, primeiro, é que não há competência. Isso a mulher enfrenta muito. Bastante.
né? E quando encontram as competentes, se assustam. E aí Tem aquele ar de impertinência, aí né? nós somos chamados de impertinentes, de barraqueiras. Exato. Sabe? É piti, é piti. Nossa, mulher é chata demais, dá piti demais, né? E eu disse outro dia na tribuna que, para eu estar lá, eu tive que disputar a eleição. Fui reeleita numa eleição dificílima. Tive 35 mil votos e a minha cadeira era tão igual a muitos outros. É interessante que eu estava olhando seus votos, os seus votos se mantêm, né? Não Eu só aumentei. a quantidade, aumentou, mas é uma estrutura mais ou menos, aumentou porque a região também teve uma Foram poucos que cresceram em voto, né, nessa legislatura. É. Os reeleitos, só 4 aumentaram os votos. Mas eu quero Foram falar... poucos que se reelegeram. Poucos, e dos poucos, só 4 Mas eu quero aumentaram. dizer que você tem você tem um eleitorado consolidado. Eu acho que consolidou agora. E fiel. Mas é uma região que não se consolida muito liderança. Então eu não me arrisco, assim, categoricamente dizer que está consolidada. Eu penso que essa reeleição de deputada consolidou. Por que as mulheres não votam em mulheres? Não vejo assim. Mas não? Não. Mandou eu só não 2 vejo para lá? Só assim. Nós temos a maioria do eleitorado de O que mulheres. acontece? E nós temos 2 mulheres só. Nós não podemos romper, mesmo que a gente queira romper e massificar esse discurso, né? Nós temos que ser iguais. Nós não queremos ser mais. Queremos paridade. Então, não é que a mulher não vota em mulher. Eu sei. O eleitor, ele não é só o voto pelo gênero, né? O Brasil tem vários tipos. Tem que de ser o forma voto de pela votar. competência, o que tem que demonstrar é que a mulher é competente. É isso. O que o pessoal está impedindo é que a mulher possa mostrar que ela é competente para aí. isso. Eu Nós acho temos- que não é só porque é mulher, né, doutora? Eu Nós temos acredito. que ter competência. E é por isso que nós precisamos que os 30% que vem para o partido seja destinado para as campanhas de mulheres, para que elas possam fazer sua campanha em pé de igualdade e mostrar sua competência no pleito. O que você acha? Bom, eu vou aproveitar o nome do seu programa e vou dizer que eu tenho uma controvérsia. Ué, mas isso aí tá me Giovânia, derrubando. a fazer. A lei de 30% de candidaturas não diz que são candidaturas femininas. O meu sonho é eu montar uma chapa em que eu tenha 30% só de homens. Não vou discutir sua controvérsia, tá certo. Não, você tem razão. Foi até, ou seja, até a minha leitura foi machista. Foi machista, minha leitura foi machista. Mas não é como para mulheres, a sociedade tá certo. toda faz essa Deixa eu leitura da aproveitar. lei. Não, tá certo. Aceito sua controvérsia, você me corrigiu. E Mas o maior problema das candidaturas, Giovanni, que eu vejo, é que as candidaturas que algumas mulheres postulam são laranjas. que é a discussão Entendeu? que tá tendo. Então, assim, essas mulheres que realmente deveriam ser impulsionadas para o processo político, não vão. Valéria, agora eu vou aproveitar a presença da Leda aqui para saber como é que tá só o cenário. Eu não posso terminar o meu programa, a entrevista com a deputada, sem saber como que tá o ambiente lá na nossa Alego, na Assembleia Legislativa. Como que ficou essa questão da aderência do Estado de Goiás a esse projeto novo que nós temos, como é que ficou o nome dele? Regime de recuperação fiscal. Do regime de recuperação fiscal do governo federal. E por que você se colocou um pouco contrária à participação da Assembleia Legislativa apoiando o governador? Outra controvérsia. Ah, não, de novo. Tem que trazer você aqui mais vezes, velho. Tem que trazer você mais vezes, Eu fui velho. um pouco, eu fui totalmente Tá vendo? É por isso que o contrária. pessoal não quer mulher na política, porque mulher na política confronta. É, isso mesmo. Eu fui totalmente contrária. Tenho E 2 agora, minutos. Falando seriamente Aham. sobre isso, primeiro, a Lei 159, Lei Complementar Federal 159 de 2017, que prevê que os estados brasileiros possam aderir ao regime de recuperação fiscal, ela não prevê em seu bojo, na letra fria da lei, expressa da lei, que é necessária uma autorização da Assembleia Legislativa. Sim, Na sim, verdade, sim. este desejo é do governador atual, que desde o início tenta
fazer com que o governo federal diga que Goiás está terra arrasada, com uma dívida imensa e que ele vai entrar no regime. Então, eu vou te controverter. Isso não é uma proteção sua, que é do PSDB, para proteger Marconi Perillo? Não, este início de ano, a Secretaria do Tesouro Nacional esteve em Goiás, auditou as contas de governo e disseram que Goiás não estava a ponto de entrar no regime de recuperação fiscal. Leda, sabe... Como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Leda, sabe o que foi que você ganhou com essa observação sua? Um convite para voltar aqui. Tá bom. Tudo bem? Muito alegre. Vamos conversar sobre esse assunto? Vamos. Então, o convite está feito. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito rica. Espero que a nossa plateia, os nossos telespectadores tenham aproveitado. Assim como tem aproveitado você, Valéria Menezes, né, as que estão te conhecendo agora e quem já te conhece, né, que possa ter tido uma oportunidade como eu tenho de conhecer mais profundamente ainda. E você, meu telespectador, fique conosco que nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema através de nossas duas presidentes da OAB do nosso interior, de duas subseções do estado de Goiás. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. De volta ao programa Controverso e continuando o nosso assunto sobre mulher goiana, política e profissão, uma história de luta, nós temos conosco as presidentes da subseção de Trindade, doutora Nelly Carita, e a presidente da subseção de São Luís Montes Belos, a doutora Thaís Inácia. Sejam muito bem-vindas, um prazer, uma honra, nós que já caminhamos juntos, já somos amigos há tanto tempo, recebê-las aqui no programa Controverso. Minha querida Thaís, prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Giovanni, obrigada a todos os telespectadores do programa Controverso. É um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, falar desse tema que tanto me anima. É muito motivador estar aqui. Desde a primeira vez que nós tivemos, acho que da primeira vez que nós tivemos fazendo campanha juntos ainda, quando da minha primeira visita lá em São Luís, eu sempre soube que a gente ia discutir algum assunto aqui conosco no programa, sabia? Eu fico feliz, parece então profetiza, né? Foi pensamento profetizado, estamos aqui realizando esse dia. Eu estou muito feliz mesmo, Giovanni, muito feliz em estar aqui. Eu espero que a partir desse nosso bate-papo a gente possa também exortar a participação de mais mulheres aí nesse cenário político nosso. Doutora Nelly Carita, que prazer ter você aqui conosco. Giovanni, um prazer estar aqui no programa Controverso. Muito obrigada pelo convite nesse tema tão importante para todos nós. Nelly, vou começar por você. Você é presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Trindade. Foi difícil essa escalada? Foi difícil ser mulher e chegar à presidência de uma estrutura, um conselho, que não é conselho. A Ordem dos Advogados é muito mais, vai muito além de um conselho e tem uma representação também política muito importante. É difícil? Foi difícil enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto eu vim de um processo de vice-presidente da gestão passada. Então, assim, a hora que eu entrei na política, todo mundo em Trindade, por ser mais conhecida, minha família conhecida em Trindade, falava, nossa, a Nelly em Trindade, a Nelly candidata, né? E eu sempre pensando que poderia fazer algo pela OAB, poderia crescer e inspirar as mulheres, ser um exemplo do que pode ser melhorado. Então, na minha vida, enquanto família, estou até assim emocionada de falar aqui com você. A gente fica emocionado mesmo de falar das conquistas da gente. Eu fico emocionada porque hoje eu estava até comentando com a Thaís, a gente deixa um filho em casa com febre. Então, assim, a mulher, a hora que chega a ocupar o seu posto, o seu espaço no cargo eletivo, que está o seu rosto lá, do ponto de vista de candidatura, as pessoas não sabem o caminho percorrido, né?
a estrada que O sacrifício da mulher é maior? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida. As noites de sono são menores, as preocupações são maiores. Então, não menosprezando tantos pais que hoje também, homens, né, que fazem um trabalho excepcional em casa, mas a dedicação, eu percebo mais que as interrupções, quando a mulher está falando em audiência, é diferente quando é na figura masculina. Então, esse caminho da mulher chegar, no caso, onde eu cheguei, onde a Thaís chegou, em São Luís, é uma conquista, né? Está em voga esse tema, e eu acho que as mulheres devem sim entrar e se desafiarem nesse O seu esposo, ele é uma pessoa que tem uma proeminência de cargos públicos, ele tem uma proeminência política. Você acha que isso foi para você um peso a mais ou foi um facilitador na sua condição de mulher para atingir um patamar de conquista? Foi um peso, assim, foi determinante, porque nós tivemos que fazer uma conversa familiar em casa, eu sempre imaginando ele na política, né? Ele em posturas assim, não a Nelly. Então, quando a Nelly se colocou candidata, ele foi meu parceiro, me ajudando, me orientando. Exatamente. No ponto de vista de me orientar, foi meu maior apoiador. Foi um consenso a minha candidatura em casa. Porque às vezes nós temos pessoas que ocupam cargos, mas eles são cargos que se complementam. No caso de vocês, são cargos totalmente díspares e que realmente pesam na casa. Se não houver uma reciprocidade de apoio, realmente a família sofre o impacto disso. Na verdade, a nossa profissão ela é similar, né? Eu sou procuradora do município, ele procurador do estado. Então, sempre em casa, nossos assuntos... Mas a liderança que eu falo, agora, a liderança... Isso que eu vou te falar. Aí, quando eu me coloquei como candidata, a gente não sabia a projeção que ele teria atualmente, o que aconteceu. Mas ele foi aquela pessoa que me apoiou, que me ajudou, que falou, não, Nelly, vai, agora é a sua vez, então caminha, você conquistou essa história na vice, o seu nome tá leve, tá bom de ser trabalhado, então vamos caminhar nessa perspectiva. Foi um trabalho conjunto, mas os filhos, a casa, nesse momento, sentiu. Eu acho interessante, eu queria trazer a Thaís agora para dentro da nossa conversa. Thaís, a escolha de um parceiro, que seja realmente um parceiro que entenda que não é uma permissão, não é uma dádiva, mas é uma consciência de parceria realmente global, é fundamental para uma mulher que vai atingir uma posição de destaque. Exatamente. Essa parceria dentro de casa, dentro do casamento. Você também é casada, também é mãe. Eu sou casada, mãe de 3 meninas. Nossa família Jesus amado. É o nosso núcleo. As minhas filhas hoje elas têm 3, 4 e 5 anos. Então, assim, é difícil passar por tudo isso, Giovanni. Mas um parceiro que está ao seu lado, te incentivando, te direcionando, faz toda a diferença no final, até mesmo no encorajamento, porque o que a gente percebe... Pode ir que eu seguro a casa, isso, né? Exatamente. Pode ir que eu seguro a casa. Várias vezes já que eu lavo a vasilha, que eu lavo a roupa, que eu faço a tarefa. Várias vezes foi preciso. Não é vai que eu deixo, não. Vai que eu lavo a casa. Vai que eu lavo a casa, que eu faço as tranças, que eu dou a mamadeira. E se tiver algum problema, deixa que eu resolvo. Esse é seu segundo mandato? Esse é meu segundo mandato, um primeiro que foi disputado com uma eleição difícil. Então você estava grávida, então, no primeiro? Eu estava grávida de 6 meses de gestação, quando me candidatei à primeira eleição à Ordem dos Advogados do Brasil em São Luís de Montes Belos. E foi uma eleição disputada, difícil, porque eu concorri com uma liderança masculina. Você é a primeira mulher. Importante. Primeira mulher presidente. Eu sou a primeira mulher presidente daquela subseção da OAB. E isso foi ruptura de grilhões, né? Porque a mulher, para estar à frente desses cargos de liderança e de gestão, ela não dispõe, não é só do tempo, são outras coisas importantes também que são deixadas de lado, mas que precisam ser administradas, como casa,
família, vida profissional, porque nem só de palanque se vive, a gente precisa sustentar a casa e, por exemplo, a renda da minha família hoje ela vem da advocacia, né? Vem do meu trabalho enquanto advogada. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente deixa criança, deixa marido, a gente também deixa uma vida profissional, Giovanni. Deixa eu te perguntar uma coisa que tá fora do meu script, tá fora do meu estudo. Vocês são mulheres jovens. E ainda puxar isso sendo mulher jovem é também um desafio ou não? O pessoal espera, por exemplo, que uma presidente de uma subseção de advogados seja uma mulher acima dos 40, com quase 50 anos, uma mulher no apogeu. Essa pergunta é interessante. Eu vi que você sorriu. É porque eu visitava alguns escritórios, fazendo campanha, né, durante a campanha. Falava, doutora, mas a senhora é tão menina. Eu adorava. Eu adorava ser chamada de menina, porque eu não sou, né? Mas assim, é porque os advogados mais senhores mesmo, eles percebiam. Então a gente sente mesmo, né? É porque a gente fala isso, porque é exatamente isso. É uma profissão tradicional. É. Então, tudo bem, então vai ser mulher, certo, mas vai ter o quê? 60 anos, 50 e tantos anos, não é? E não, são mulheres que estão no auge da sua juventude. Mas também nós começamos cedo, viu, Giovanni? Eu, por exemplo, eu estou com 40 anos, eu tenho 17 anos de advocacia. Se contar toda a minha vida no mundo jurídico, eu tenho aí 20 anos envolvida com o trabalho na Mas você foi advocacia. presidente com 34. Direto, Você foi diretamente. a primeira presidência sua foi com 34 anos. Foi com 37. 37 anos. Então, assim, a minha advocacia já estava bastante madura, muito embora jovem, sim, porque 37 anos ainda somos jovens, mas as mulheres hoje jovens, assumindo esses cargos de liderança, são jovens porque começaram também mais cedo. Mas há um certo preconceito ou não? De ser jovem, de ser bonita, de ser uma pessoa eloquente. Porque O pessoal não quer, difícil. o pessoal não quer uma presidente mais reservada? Ah, Uma rainha da Inglaterra mais sim. comedida? Sim, porque é muito difícil separar a figura feminina num ambiente profissional daquela figura que é elogiada por sua técnica, por sua precisão, por sua forma de trabalhar e não por sua beleza, pelo seu aspecto físico. Essa é uma barreira que as mulheres, e eu sinto isso ainda, que a gente precisa romper. Gente, excelente. Deixa eu pegar esse mote que a Thaís levantou aqui agora. Vocês são mulheres de destaque, são líderes. Agora, qual é a cobrança disso? Vou começar por você aqui, Nelly. Você resolve ser mulher de destaque. Então tem que ser super mãe, super inteligente, tem que ser super comportada, tem que ser super tudo? Isso, as pessoas esperam, né, que a gente seja um exemplo, né? Quer dizer, pode, se for ótima. Eu tenho que ser tecnicamente competente, eu tenho que ser uma mãe exemplar, tem que estar acompanhando todas as notas da escola. O escritório não pode dar furo, não pode dar menino não pode dar problema. Você não pode peticionar. Senão vem culpa. A culpa é uma situação que a gente carrega, acho que todas as mulheres carregam, né, um pouco dessa culpa. Thaís, a culpa é sempre feminina? Eu não posso te Não tem o responder culpo? isso, porque eu não tenho culpa. A Thaís sendo Thaís. Desculpa, porque eu não tenho culpa. Não existe o culpo? Não tenho problema nenhum em, por exemplo, precisar sair, ter que deixar minhas filhas com a babá. Eu não sofro por isso. Isso faz parte da minha rotina. Elas também não sofrem porque elas cresceram. Então quem achou culpa, fique com ele. Fique com ela. Eu, por exemplo, se der pra ir fazer as unhas, eu vou e saio bonita. Se não der, vem desse jeito aqui mesmo. E eu não tenho o menor problema com isso, porque... Deixa eu perguntar outra coisa aqui. Notoriamente, o nosso público já deve estar percebendo a diferença da personalidade de vocês. Nós temos duas mulheres, líderes, presidentes de ordem dos advogados, duas advogadas políticas. E você, Nelly, é comedida, você é mais reservada. Thaís, uma mulher exuberante, uma mulher de presença, né? E eu acredito, estou jogando, vocês confirmem ou não, acredito que talvez as pessoas que te ladeiem exijam de você, olha, você tinha que aparecer mais, você tinha que se impor mais. E a outras pessoas, eu acredito, Thaís, que as pessoas querem te colocar no seu lugar. Olha, você tinha que se comportar mais. Eu estou errado ou não? Não, tá certinho. Já falaram, não, Nelly, você não pode ter esse discurso seu tão modesto, você tem que se vestir. Sua competência não interessa, sua gestão administrativa não interessa. Na verdade, ninguém sabe, né? Ninguém questiona
todo o trabalho de o que você gestão produziu, que a gente feito, as estatísticas nossas, o nosso trabalho, não. Eu falo, não, você não pode. Essa é a Nelly. A Nelly não deixa de ser Nelly porque ela é presidente de OAB. A Nelly mãe, a Nelly que E trabalha... ninguém discute isso se fosse um homem, né? Jamais. Se for um homem reservado e um homem mais extrovertido... Nem de forma O alguma. lance é que quando um homem é extrovertido, ele é engraçado, né? Quando uma mulher ela é extrovertida, ela é vulgar. A gente precisa Você sente essa pressão? Eu sinto essa pressão, só que eu não tô nem aí pra ela. Menos das pessoas que te amam e te respeitam. É só essas opiniões que me interessam. As demais não. Por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente fica mais preparado para enfrentar a opinião alheia, a opinião do outro. Mas aí vem pro nosso tema. Nós conversamos muito com a doutora Valéria, que é diretora da CASAG, colega nossa, e também com a deputada Leda. Isso é uma castração da oligarquia que controla o poder e tenta colocar a mulher castrada? É uma coisa do machismo? Tentam colocar a gente como aquele objeto de decoração. Tanto para a mulher que é mais reservada, ou seja, pega a mulher que é líder, a mulher que sobressai e tenta buscar algo da característica dela. Reservada ou não, querem nos colocar como se fosse uma peça de decoração. Achar uma culpa. Achar uma culpa e, na verdade, nenhuma criança, nenhuma menina é estimulada a isso. Eu não fui estimulada enquanto criança, Nelly, você vai ocupar cargos de direção. Ninguém é, em regra, estimulado a isso. Isso aqui é fantástico. No entanto, o menino ele já é estimulado. Não, meu filho, ele vai ser o diretor, ele vai ser... A menina, não. Então, assim, isso é uma coisa, eu penso que é de educação, que vem da nossa educação, né? A gente que é do interior, vamos assim dizer, né? É mais difícil para a mulher que é do interior? É muito mais difícil, porque até a família estranha fala, poxa vida, a Nelly lá na frente falando, né? Por que não o outro? Por que não fulano? Por que não aquele, né? Então, a gente sente isso no olhar, sente isso na boca, sente isso... O corpo diz, né? O corpo fala, então é uma percepção que a gente tem mesmo. E se as nossas crianças forem, se a minha filha, se as suas 3 filhas forem estimadas, ó, minha filha, você vai ser melhor do que eu, você pode ter certeza que os desafios que a gente passa Eu digo hoje, isso para minha filha, mulher sempre. Ela vai ser o que ela quiser, ela vai ser o que ela Filha, puder você vai ser o que você quiser. Eu fui criada assim. A minha mãe sempre implantou esse desejo no meu coração. Aquela felicidade de criança, de acordar feliz, de estar feliz, de ter um estado de autoestima. Então isso foi incentivado. Então eu não tenho problemas, eu fui incentivada a ocupar o meu lugar no espaço, porque minha mãe sempre explicou que o lugar já estava ali me esperando, era só... questão de posição. Eu deveria me posicionar e ocupar aquele lugar que já era meu. Então isso foi colocado, sim, desde de criança. E eu quero criar as minhas filhas também com esse espírito. Gente, nosso tempo passou. Nós completamos acho que nós completamos bastante a mensagem que a gente queria trazer. A ideia era falar dessa mulher goiana, essa mulher de destaque, essa mulher que vence barreiras, essa mulher que luta, que tem profissão, essa mulher que é política, né? Acho que atingimos isso. Mas eu quero convidar vocês outras vezes para vir aqui. Dessa vez para nós falarmos sobre o ambiente da advocacia, o ambiente da Ordem dos Advogados, que é realmente o nosso campo principal de tratamento, né? E deixo aqui a câmera para você, doutora Nelly Carita, né? Para que você possa trazer a sua mensagem final. Obrigada, Giovanni. Obrigada, telespectadores do programa Controverso. Foi um prazer estar aqui, viu? Um prazer. Obrigada por estar do seu lado. Foi uma honra. Trindade está de portas abertas. Quando forem à nossa Terra Santa, nos visitem. A nossa subseção está de portas abertas e foi um prazer estar aqui. Eu sou evangélico, mas eu tenho prazer. Eu só não fui lá porque eu tô com um problema no joelho e nos pés. Mas eu ainda quero fazer. Mas independente eu ainda quero fazer religiosa, não, mas eu ainda quero fazer. Eu ainda quero fazer essa caminhada lá, meditando, fazendo minhas orações. Eu ainda quero fazer como um caminho. Eu amo Trindade. Eu acho ela linda, aquela cidade. Então, ela está de portas abertas, independente. Inclusive, os moradores de Trindade é uma grande parte evangélica também. Doutora Thaís Inácia, que prazer ter você aqui conosco. Eu fico muito feliz, quero voltar sim outras vezes, Giovanni, porque falar desse tema, ele me empolga, eu me excedo e eu fico com vontade de passar isso para mais mulheres, para que mais mulheres ocupem o seu lugar no universo que já está lá, esperando por você. E você está no lugar certo, você está no programa certo, nós somos o programa Controverso.
E semana que vem temos outro tema muito importante para conversar com você. Muito obrigado pela sua audiência e permanece conosco.